Fala galera, beleza? Eu sou a Tabata, executiva de vendas aqui da Vise. Tô aqui com o Elcio, CEO da Vise. Tudo bom, pessoal? E o Fábio, gerente geral. E aí galera, beleza? E a gente tá aqui num podcast de Simplificando Digital. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Então vamos lá, Elcio. O que é a inteligência artificial? Essa é a pergunta mais difícil de todas. Você já começou complicando a minha vida aqui, né? A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias, técnicas, métodos, maneiras de fazer um computador agir de maneira semelhante a que um ser humano agiria ao tentar resolver um problema. Então, de tentar fazer um computador tomar decisões, fazer escolhas ou aprender. Aprender com decisões e escolhas feitas por um ser humano. Então, isso se aplica de um monte de jeitos, é muito ampla essa definição, tem um monte de coisas que você pode chamar de inteligência artificial. Tá? Então, da sugestão de palavra em cima do teclado do seu celular, o corretor de palavras, até um computador que joga xadrez, ou que joga Go. Já ouviu falar do computador que joga Go? Já. Você falou do computador que joga xadrez. Você deve lembrar, né? Faz uns 20 anos atrás o Deep Blue... Foi em 97. 97, isso. Ele jogou contra o Kasparov e ganhou a série. Uhum. E eu lembro que naquela época as pessoas começaram a falar, tá vendo? O computador tá mais inteligente do que o homem. Começou a revolução das máquinas. Vamos ser superados pelos humanos. Você acha que isso é verdade? Legal, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho à história do Deep Blue. Vocês sabem, eu gosto muito de xadrez, bastante. Essa é uma história que eu tenho uma certa... Por aqui. É aqui na Vise, né? De vez em quando a gente joga ali. Eu tenho uma certa paixão por essa história, é bem interessante. O Deep Blue jogou uma série em 96 com o Kasparov e perdeu. Tá? Perdeu feio. A IBM desafiou o Kasparov de novo, ele aceitou o desafio em 97. Né? Tá, um ano depois. Um ano depois. O que aconteceu? No segundo jogo, o Kasparov ganhou do Deep Blue. Mas o que aconteceu foi que teve um momento ali, o movimento 44 do jogo, já no finalzinho do jogo, foi o movimento final, assim, que fez, né, botou o pé na cova do Deep Blue naquele jogo. Que o Deep Blue fez uma jogada estúpida. Fazer uma jogada, quando um adversário faz uma jogada estúpida, um adversário humano, isso deixa o outro jogador com moral lá em cima. Sim. Ele olha e fala, puxa, o cara tá cansado, agora eu vou arrebentar. E aí ele acaba com o cara nas sequências seguintes de jogo. Só que o Kasparov não esperava aquilo de um computador. Ele sabia que computadores não se cansam, computadores não se abalam psicologicamente. Então ele ficou muito consternado ali com a ideia de por que esse computador fez essa jogada. Ele achou que tinha um plano por trás. Exato. Ele pensou, ele deve ter uma inteligência tão avançada que ele está enxergando coisas que eu não enxergo. Ele conseguiu, o Kasparov, ele sabia que ele conseguia calcular 15 jogadas à frente, sabe? Isso é, assim, eu calculo 2, né? Se eu parar para pensar muito, 3. E ele olhou e falou, eu não consigo entender por que esse computador fez isso. Anos depois, a IBM revelou que tinha uma falha no programa lá, que fazia entrar em loop infinito. O programa ficava calculando e não parava. E tinha um recurso no sistema que era, detectava se o programa entrou em loop infinito e fala, entrou em loop infinito, faz o seguinte... sorteia uma jogada válida e executa só para o programa poder continuar. Tá. Então foi um defeito do software. Deu um defeito lá e o computador fez uma jogada estúpida. Sim. Só que isso deixou o Kasparov tão consternado, tão preocupado, que ele se abalou e não conseguiu jogar, não conseguiu ir bem nos próximos jogos. Sabe? Afetou o psicológico. Então ele perdeu essa série por isso, não porque o computador estava jogando melhor, mas porque o computador o surpreendeu jogando mal uma única jogada, mas acabou com ele isso, sabe? Sim. Tanto é que logo em seguida, né, o Deep Blue ganhou do Kasparov, e aí acho que uns 2 ou 3 meses depois o Kasparov estava acusando a IBM de fraude, pedindo revanche e tal, e a IBM fez até um vídeo do Deep Blue sendo desmontado. Sabe aquela ideia do jogador de futebol que se aposenta no auge? Eles fizeram isso com o Deep Blue. Porque, na verdade, o marketing de, olha, ganhamos do campeão mundial, o computador já é mais inteligente que o ser humano e tal, valia muito para eles, né, perderem uma série em seguida, e é o que ia acontecer. Naquela época, o computador não estava pronto para ganhar do ser humano. Hoje já está. Tá? Hoje já não é mais... Nenhum ser humano é páreo para um computador hoje. Mas isso não significa que os computadores já são mais inteligentes do que nós. Eles só são muito bons em alguns tipos específicos de problema. Tá.
Veja, a sua calculadora, quando você teve uma calculadora? Sim. Ah, você não é tão jovem assim. Então, né? não, nem tanto. Legal. Meus filhos, Gostaria de ser. meus filhos acho que nunca tiveram uma calculadora. Né? Já tem um celular direto. Celular. Mas quando você tinha uma calculadora, aquela da telinha em preto e branco, que funcionava com luz solar e tal, ela fazia contas de um jeito que você nunca vai conseguir fazer uma conta tão rápido. Sim. Você vai dizer, a calculadora é mais inteligente que você? É claro que não. Claro que não. Mas ela é muito boa num tipo específico de problemas. Especializada, Computadores são isso. né? Dificilmente ela vai ser generalista. Exato. Então, falta muito, muito para um computador ser inteligente como um ser humano. A gente não está nem perto disso. A gente não está nem perto de entender o que é isso. Tá. E falando um pouquinho aí entrando nesse assunto de inteligência artificial e tudo mais, tem uma coisa que está como é que eu posso dizer, ficando muito famosa na internet, que é o tal do chatbot. Né? Então, a inteligência artificial, ela serve para fazer chatbot? Para que mais? Além disso. Legal. Por que chatbot é tão popular assim, sabe? Já ouviu falar de pareidolia? Conhece essa palavra ou não? Não. Você já viu um rosto em alguma coisa? Alguma coisa que você olhou e falou, Na parecia um nuvem. rosto. Sim. Na nuvem, no escuro. Ou, se caiu 3 bolinhas no chão ali num formato, você olhou, é um rosto, né? O ser humano tem isso, de enxergar rosto. Enxergar o rosto humano em alguma coisa é uma característica natural nossa. O chatbot é uma forma de a inteligência artificial atender a nossa tendência de pareidolia. Quando você faz um chatbot, você dá uma personalidade para a inteligência artificial. Ela vira alguém. Ela vira alguém. Então a inteligência artificial está, por exemplo, na Amazon sugerindo produtos. Você entrou lá na Amazon e, de acordo com o seu histórico de navegação, com o histórico de navegação de milhões de usuários, tem um computador que calcula e mostra para você ali quais os produtos que você tem mais tendência de comprar. Isso aumenta muito as taxas de conversão, aumenta muito o tempo de permanência das pessoas, que elas vão encontrar produtos que são interessantes para ela, mas isso não tem uma cara. Então, às vezes, é até difícil de explicar. O chatbot não é uma cara, eu estou falando com um robô aqui. Gente. Por que robô de filme tudo tem que ter formato meio humano? Sabe? Você parar para pensar, se for numa indústria, ver robôs funcionando, numa linha de montagem e tal, eles não têm rosto, com duas câmeras no lugar de olhinhos. Não precisa, né? Sim. Mas a gente quer ver alguma coisa parecida com o humano, por isso o chatbot. Mas a inteligência artificial está aí, para você ter uma ideia. Resultado de busca. Corretor ortográfico, sugestão de palavras no celular, feeds de redes sociais, o que vai aparecer no seu feed? É a inteligência artificial que decide hoje, sabe? Sugestão de compras, análise de dados, eu tenho um volume grande de dados, monitoramento de sensores, análise de dados de e-commerce, isso tudo inteligência artificial pode fazer. Na maioria dos casos, ele não está em forma humana, né? Exato. Onde ele é eficiente. Operação de máquinas, né? Então você tem lá o Tesla que dirige sozinho. Inteligência artificial, entendeu? Sim. Mas não é igual no apertem os cintos, o piloto sumiu. Você já viu como era o piloto automático, não? Não. Não? O cara saía, apertava o botão de piloto automático, aparecia um piloto inflável dirigindo o avião. Ah, sim. Não é igual o Jarvis do Homem de Ferro. Isso. Tem uma voz, fala com você. Interage, de né? aparecer no feed é até interessante, que você acha um pouco assustador às vezes, né? Você às vezes comenta, né? Ou então faz uma pesquisa sobre alguma coisa. No outro dia, no seu Instagram, no mesmo dia, tá lá. Você pesquisou sobre, sei lá, um sapato específico no Google. Remarketing, À né? tarde, o Facebook tá lá, tipo, mostrando Sim. lojas com... você tá procurando botas, que tal esse daqui? Tipo, é um pouco... Você olha e faz, nossa... Sim. Isso já é uma inteligência, né? Sim. Pois é. grande. Boa parte disso nem é inteligência artificial. Boa parte disso é regra definida por Regra ser humano mesmo. Você pode comprar. Pré-definido, né? Alguém procurou por tal palavra, entrou no Entrou meu no seu site, site. eu vou mostrar anúncios aqui. Mas, naturalmente, tem inteligência artificial em onde esse anúncio vai aparecer no feed. Em que momento, qual é a hora que você é mais tentada a clicar nele. Entendi. Tá. Vou te fazer a pergunta contrária, então, agora. Em quais coisas que o computador está longe de superar o ser humano? Vocês já assistiram Sunspring? Não, né? Detector de idade. Vocês não estão perdendo nada ainda. O ouvinte aí, se não assistiu ainda Sunspring é um filme, um curta-metragem, deve ter uns 5, 6 minutinhos apenas, Ah, tá. cujo roteiro foi escrito por um computador.
Então eles pegaram um monte de roteiros de filmes de ficção científica e alimentaram uma inteligência artificial com isso, e a inteligência artificial escreveu Sunspring. E aí eles filmaram uma produção até assim bem mambembe mesmo, assim bem só para mostrar quão avançada está a inteligência artificial. Só que para mim teve o efeito oposto. É um filme completamente sem pé nem cabeça. As ideias não se concatenam. Você assiste o filme, é um filme surrealista, mas acho que não de propósito, entende? Sim. Coisas não estão funcionando direito ali. Então, por exemplo, escrever um roteiro, escrever um bom texto, o Elon Musk até mostrou lá que uma inteligência artificial capaz de produzir textos, capaz de produzir notícias que pareciam verídicas. Ele é vidrado nisso, né? Sim. Ele acha que a máquina vai superar o homem. Ele acha que, inclusive, talvez já tenha superado. A gente não percebeu. Nós estejamos vivendo no universo de Matrix e tal, né? Mas a gente ainda está muito longe de ter um Shakespeare artificial. Quer ver outra coisa? O computador já vence o ser humano no xadrez há muito tempo. Agora venceu no Go, né? Tem 3 anos, que era a última barreira dos jogos de tabuleiro e tal. Mas ainda não tem um computador capaz de jogar bem pôquer. Porque pôquer não é tão cartesiano quanto o xadrez. Inclusive fizeram investimento em software, teste, levaram o software para torneio. Mas no jogo de pôquer, os jogadores estão olhando um para o outro, entendendo quem blefou, quem está com medo, quem... Sabe? Tem muita psicologia no jogo. E o computador não conseguiu lidar com isso ainda, sabe? Então, quando você fala de criatividade, quando você fala de emoções, quando você fala de lidar com pessoas, o ser humano ainda é insubstituível e a gente está muito longe de ter um computador que consiga fazer essas coisas. Então a inteligência artificial não serve para criar roteiros, negociar, jogar pôquer. Negociar também não. É interessante você ter dito isso. Sim, não serve, mas ela pode ajudar. E aí o conceito que eu queria explicar aqui é o conceito de inteligência aumentada. Muita gente, ao invés de falar em inteligência artificial, fala em inteligência aumentada. Qual que é a ideia? Uma inteligência de fato artificial seria uma inteligência que construísse sozinha soluções para os problemas, que encontrasse sozinha soluções para os problemas. E o computador está um pouco longe disso, exceto em contextos limitados, em contextos específicos. Num jogo de xadrez, em que as regras são muito bem limitadas, o computador pode encontrar soluções para problemas, pode encontrar saídas, jeitos de jogar que um ser humano nunca encontraria, nunca seria capaz de calcular. Mas quando você vem para o mundo real, o computador ainda está muito longe disso. Agora, nesses cenários, onde é que um computador pode ajudar um jogador de pôquer? Você não pode usar um computador na hora que está jogando pôquer, é trapaça. Mas você pode treinar com o computador. E o computador pode te ajudar com coisas como, por exemplo, contar o jogo. Nisso ele é muito bom. Sim. Então o sujeito que está numa negociação, o computador não consegue ajudá-lo especificamente com o tratar com outro ser humano. Mas o computador consegue ajudá-lo, por exemplo, sugerindo texto ao redigir um e-mail. Que o Google já faz. O Google já faz e funciona super bem. E por que funciona super bem? Porque eles não deixaram o computador no assento do piloto. O computador é o copiloto. Tá. Então, nessas atividades, que são atividades humanas, o computador não pode pilotar ainda, mas ele pode ser o copiloto. Ele pode... precisa, né? Exato. Torna você muito mais produtivo. O Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial de xadrez, deu uma entrevista esses dias e perguntaram para ele, você tem interesse em jogar com computador? E aí ele falou, não, porque já faz gerações já que o computador não é mais um adversário para o ser humano. Não, é impossível ganhar do computador. Mas eu treino com o computador me ajuda a melhorar meu jogo, a calcular jogadas, a mostrar o histórico, a entender como o meu adversário numa partida vai jogar. Sim. Acho que o ser humano tem uma fixação por revolução das máquinas, né? Você vê o Eu, Robô, o Asimov, vários filmes do homem sendo superado pela máquina. Mas parece que esse conceito de inteligência aumentada é o contrário. Ao invés de homem versus máquina, é a máquina ajudando o homem, é isso mesmo? É como sempre foi, na verdade. O Steve Jobs tinha uma frase curiosa, ele dizia que computadores são como bicicletas para o cérebro. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque num carro você senta ali e a energia que vai mover o carro vem do petróleo, vem de dinossauros mortos há muito tempo que
armazenaram aquela energia ali debaixo da terra e você está usando a energia deles. Sim. Numa bicicleta, não. Você está usando a sua energia. É a sua energia. Mas com uma bicicleta você pode ir mais rápido, você pode ir mais longe. Então a ideia do computador é essa, é bicicleta para o cérebro. Vai tornar o ser humano mais capaz. Vai fazer ele mais rápido, vai fazer ele mais longe. Mas a ideia de homem e máquina, ou homem versus máquina, ela depende um pouco. Por quê? Se no seu trabalho você é basicamente um apertador de parafusos, se você está fazendo um trabalho que um robô consegue substituir, então sim, você está condenado. Tá. E na prática, assim, tentando colocar isso em prática hoje em dia, né? Por onde é que eu devo começar? Né? Um chatbot com machine learning, como é que é? Como é que deve ser? Tá. Para colocar isso em prática. Legal, vamos lá. Primeiro, cuidado com machine learning, tá? Porque a ideia de machine learning é muito legal, mas geralmente se aplica isso colocando o computador para pilotar as coisas sozinho. E isso pode funcionar? Pode, mas você sempre tem que avaliar riscos. Então, um computador que sugere produtos num e-commerce, ele pode funcionar sozinho? Pode. Se ele sugerir um produto de maneira muito errada, então entrou lá uma pessoa super conservadora e o computador está sugerindo para essa pessoa, sei lá, um vibrador no e-commerce para comprar. Ela vai olhar e vai simplesmente ignorar aquilo, sabe? Não é um grave problema essa sugestão. Mas quando você coloca o computador para de fato pilotar processos, né? Você pode ter falhas catastróficas com machine learning. Então você precisa entender quais os riscos disso. Se é algo que o computador está ajudando um ser humano, se é algo que um ser humano devia estar fazendo, que a inteligência artificial ainda não está pronta para tomar decisões que envolvam ética, que envolvam moral, que envolvam um risco humano de fato, sabe? Sugestões de onde eu começaria: recomendação de produto, autocompletar na busca, políticas de promoção e desconto, esse tipo de coisa que... Eu estou falando, por exemplo, de um e-commerce, tá? Que num e-commerce vai aumentar suas taxas de conversão e que você vai poder testar. E no máximo que vai acontecer é, puxa, testei aqui e mexi aqui na forma como o robô funciona e ele ficou muito agressivo. Ah, legal, você vai ter um dia que você vai vender menos e você volta atrás e o risco é muito menor. Então, eu começaria sempre por essas coisas. É muito mais simples, é muito mais fácil do que você desenvolver um chatbot com machine learning. Menos chances de dar. Cuidado com machine learning. Mas por que tanto cuidado assim? Talvez as pessoas estejam ouvindo e falando, nossa, mas o Elcio não gosta de machine learning de jeito nenhum. Como um cara, uma referência de tecnologia, não gosta de machine learning? Você tem receio de revolução das máquinas, Skynet, aquela coisa toda do Schwarzenegger e tal? Ou você acha que tem que tomar cuidado por causa dos custos e do modelo de negócios mesmo? Legal. Na verdade, é o oposto da Skynet. Tá? Não é por eu achar que as máquinas vão dominar o mundo, é justamente por eu achar que elas não estão tão avançadas ainda que a gente tem que tomar cuidado. Eu citei já a história do chatbot da Microsoft, é Tai o nome do chatbot que a Microsoft lançou. O chatbot nazista? Isso. Pôs no Twitter, a Microsoft colocou a Tai no Twitter e falou, ela vai aprender com o que as pessoas disserem. E em 24 horas eles tiveram que tirar do ar, virou nazista. Então, qual que é o problema com machine learning? Você vai colocar um chatbot para representar a sua máquina? Para ele aprender sozinho, ele vai aprender com quem? Sim. Entende? Então, você pode tentar fazer ele aprender com a sua base histórica, com o que o pessoal está escrevendo no seu call center. Aí pode fazer sentido. Entende? Mas ele não vai de fato aprender sozinho para o resto da vida na interface do site. Isso não é exatamente assim. Ele pode até aprender dentro das respostas que ele tem qual funcionou melhor ou não, mas ele não vai escrever novas respostas. E você está colocando a máquina ali para representar a sua marca, para falar com o seu cliente, com o seu consumidor, sabe? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, não é o medo da Skynet. E se eu sou um empresário e eu quero utilizar o chatbot para reduzir custos com call center? Ah, legal. Você quer um chatbot de atendimento ao consumidor, é disso que você está falando, né? Primeiro, você vai usar o conceito de inteligência aumentada para dar mais poder para o seu pessoal de call center, para você diminuir o TMA. Tá? Então, para quem não é da área de atendimento, é tempo médio de atendimento.
pessoa está falando com o call center no chat ali, né? E você faz uma pergunta e a pessoa lá do outro lado tem que fazer uma pesquisa para responder sua pergunta. Ah, você comprou no e-commerce, onde está meu produto que era para ser entregue hoje e não foi entregue ainda? A pessoa lá do outro lado vai ter que fazer uma pesquisinha, perguntar qual é seu CPF? Pegar seu CPF, jogar no sistema dele lá, etc. Que vai mostrar os últimos pedidos, vai clicar, vai esperar, vai carregar. Se você tiver um jeito de simplesmente fazer o seguinte, se a pessoa já está identificada, já está logada, na hora que ela entrar no chat, já aparece ali do lado da interface de chat do seu atendente os últimos pedidos e o status de cada um. A pessoa pergunta, onde está meu pedido? A resposta é imediata. Aí você pluga ali o chatbot, né? Você pluga ali o robô para sugerir respostas. Então, qual é o status do meu último pedido? O robô vai sugerir, igual o Gmail está fazendo. O robô escreve ali embaixo para o atendente lá, olha, seu último pedido acabou de sair da expedição, deve chegar entre hoje e amanhã. O atendente olha aquela resposta e ainda é o ser humano que vai, né, clicar e responder ele mesmo, porque a linguagem humana ainda tem sutilezas que pode ser que tenha essas palavras, mas não foi isso o que a pessoa perguntou e é o que frustra as pessoas no chatbot. Então, com isso, você vai aumentar muito a eficiência do seu call center. Vai reduzir custo. Vai reduzir custo. Não substituindo, mas tornando a pessoa mais produtiva. Né? Exatamente, exatamente. E aí se você eventualmente, puxa, não, a tecnologia evoluiu o suficiente para eu ter um primeiro atendimento com o chatbot. Se você tornou o seu call center excelente, você usa isso para alimentar o seu chatbot. Onde é que ele vai aprender? Ele vai sugerir mensagens para o atendente do call center. Cada vez que o atendente do call center aceita uma mensagem, o robô começa a entender, essa mensagem é boa, essa resposta aqui, para esse tipo de situação, para essa pergunta, é uma boa resposta, vou responder com ela. Vai otimizando, né? Eles valorizam muito quem está aprendendo, que é a máquina, mas esquecem do professor, que é o ser humano. Né? Sim. Sim. Sempre tendo em mente que não são todas as perguntas que o chatbot vai ser capaz de responder, né? Nem todas as dúvidas, então tem coisas que realmente só o ser humano para conseguir... Lembrando que a gente está falando de hoje e de um futuro próximo. Sim. Né? Eu não tô fazendo um exercício de futurologia, tem outros especialistas nisso, eu sempre me eximi disso, eu sempre tentei não ser alguém que olha para 10 anos no futuro, que olha para 20 anos no futuro. Eu estou olhando para agora, eu estou olhando para daqui 2 anos. Nesse cenário é o que eu faria. Sim, legal. Beleza? É isso? Acho que sim. Deu, né? Sim. Muito bom. Você que está aí ouvindo o programa, ou você que está assistindo aí no YouTube, diz o que você achou, tá? Então, no YouTube você pode deixar seu comentário aí mesmo no YouTube. Se você está ouvindo no seu player de podcast preferido, acesse vizie.com.br/simplificando e deixa lá o seu comentário, diz o que você achou do programa, diz o que você quer que a gente fale nos próximos episódios aqui. A gente está discutindo temas para os próximos, o que a gente vai gravar, sobre que assuntos vamos falar. Deixa a sua opinião lá, é muito, muito importante para a gente. E compartilha também, vizie.com.br/simplificando. Valeu!